Eu acho que o presidente da República não faz a menor diferença ter ou não um partido político, ou seja, não há uma pauta definida e um valor estabelecido. Sim. O que é, assim, que reforça essa condição primitiva, quase, é que uma boa parcela do eleitorado aplaude isso, porque criminalizaram tanto a ideia de partido que não ter partido passa a ser a te dar uma espécie de salvo-conduto. Exato. É como se ele dissesse assim para a população, para o país inteiro. Não, isso não significa absolutamente nada. Portanto, e aí é que é uma coisa absolutamente estapafúrdia, né? Que tipo de projeto de sociedade é colocado? Então, quais são os valores que vão orientar, né, não só a preservação das conquistas democráticas, mas a evolução das conquistas, das pautas democráticas. Né? Não existem valores, não existem pressupostos éticos que orientem, entendeu, a sociedade. Isso eu reputo assim, como uma coisa extremamente importante e simbólica no momento que tu não te agremias, não te reúne a um partido político que propõe um projeto de sociedade. Mas isso também não é novidade, porque eu acho uma coisa muito mais séria do que isso, o fato de nós termos tido um processo eleitoral com candidatos, por mais reacionários muitas vezes que fossem, então nós comparecendo ao debate público, né, expondo à sociedade as suas visões sobre a sociedade e sobre o mundo, e a pessoa que ganhou as eleições, como tu disseste bem, eu concordo, foi eleito democraticamente, em princípio, né, e simplesmente negou isso também, né, ou seja, tratou isso como se fosse uma coisa menor, sem absoluta importância, e as pessoas também se deixaram seduzir por isso, ou seja, aí vai, eu acho que um questionamento importante ao encontro do que tu colocasse no começo, ou seja, a quantas anda, né, a nossa conexão com os destinos do nosso país, enfim, com aquilo que nós queremos para o Brasil, que tipo de sociedade nós queremos construir. Sim, inclusive, há um certo alinhamento com uma parcela significativa da população com esse tipo de postura. Então, no mínimo preocupante, né? Sim, já bem programada pela própria Globo para apresentar o Huck como sendo um cara que faz exatamente esse perfil. Ele numa imprensa, isentão, sem estar vinculado a nenhum partido, nem extremo, e aparentemente, porque quando ele diz eu não tenho partido, é claro que ele não tem partido sigla, mas o partido dele é o sistema financeiro. Sim, exatamente. É a mesma coisa da ideologia, né? Na minha opinião, é um discurso similar. Assim, a todo momento há uma acusação de que a esquerda é ideológica, né, que nós impregnamos a esquerda, impregnamos ideologia em tudo que se faz, enfim, nas escolas, nas universidades. Em primeiro lugar, eu acho que a gente teria que estudar um pouco mais para entender o que significa ideologia, né? Não há uma clareza em relação à cognição do conceito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, na realidade é o contrário, né, do que ele diz. Em primeiro lugar, a direita também usa a ideologia a todo momento, olha as posições da educação, dele, pronto. E há uma confusão de definições, né? Isso já demonstra assim, uma primariedade do ponto de vista cognitivo, até, eu acho, né? Quanto mais assim, de estudo científico, enfim, de aprofundamento teórico de reflexão teórica sobre o que significa. Então, infelizmente, é um vácuo. Eu acho que nós temos que pensar e refletir. Eu acho, pelo que a gente vê, assim, observa, nota, lê, escuta, as pessoas já estão se dando conta, né, de que esse tipo de problema está acontecendo, ou seja, há muito mais do que aquilo que aparece a ser identificado, refletido, pensado e sobretudo, reorientado do ponto de vista das nossas escolhas. Mas isso por si só não é suficiente. A gente tem que se dar conta, mas tem que agir, né? E tem que perceber, sobretudo, eu acho, Beatriz, que
que na realidade as coisas, as dificuldades, a crise econômica, a crise política, vai muito além do que simplesmente uma acusação pífia de que a esquerda quebrou o país, por exemplo. Sim. Né? Ou seja, há muito mais coisas envolvidas, por exemplo, como o deslocamento de fluxos de capitais, de recursos públicos para a iniciativa privada e, sobretudo, para o sistema financeiro, nacional e internacional, que essa, na realidade, é a grande causa da nossa desgraça. Não é a corrupção. A corrupção existe em todos os países, né, do mundo. E sempre vai existir, que é uma coisa ligada à dimensão humana, entendeu? Mas o problema é a coisa escandalosa, que são os juros, por exemplo, os juros bancários, os juros de cheque especial, os juros do cartão de crédito. Nós somos espoliados aqui mesmo. Outro dia eu estava estudando, eu fiz uma formação na Fundação Paulo Freire, em São Paulo, onde o professor Ladislau Dalbor, que tem lançado artigos também na imprensa, fala disso. Ou seja, na Europa, segundo ele, o maior juro que ele encontrou como europeu circulando pela Europa foi no sistema, no comércio, nos bancos e tudo mais, foi a taxa de 13% ao ano. Ao ano. Meu Deus. A maior taxa. Geralmente gira em torno de 2%, 3%, 5%. Sim. Nós aqui, o cheque especial mensal está isso. Né? Imagina, é uma coisa absurda. Então, em relação a isso, um fato, por exemplo, que diz respeito exatamente à nossa realidade ecológica, que os agrotóxicos, por exemplo, movimentam bilhões de dólares aqui no Brasil, bilhões de dólares, é uma coisa escandalosa, e não pagam nem um centavo de imposto deles. É dinheiro que está deixando de ir para a saúde, para a educação, enfim, para atacar pelo menos uma infinidade de problemas que nós temos. Né? Santa Catarina, nesse aspecto, está com um projeto muito interessante, que é o governador, inclusive eu estive lá há pouco tempo, e ouvi da boca dele essa iniciativa de fixar uma taxa de 16% a 17% de ICMS sobre os agrotóxicos como comercializados ali. Né? Aliás, acho que nós já falamos isso em outro programa. Sim, mas vão derrubá-lo. É provável que sim. Tem uma força inacreditável, porque... Inacreditável. Mas há avanços importantes. A cidade de Florianópolis hoje é uma cidade livre de agrotóxicos. Né? Então está se avançando bastante no sentido de impor limites. Né? Como está acontecendo, aliás, de resto no mundo inteiro. A própria Alemanha agora proibiu o glifosato, que é um agrotóxico nós usamos muito importante. Em 2022 já não vai mais circular em território alemão. É uma coisa importante. Assim está fazendo a França, a Inglaterra, outros países. Em compensação, eles estão jogando tudo aqui. Sim. E na África também. Então, é impressionante. Nós temos que enxergar essa realidade. Eu acho que essa é a reflexão, na minha opinião, como uma contribuição singela, assim, que eu acho que as pessoas têm que fazer, né? Ou seja, há uma conexão de problemas e há uma inteligência por trás disso tudo, né? Que arma um cenário que tem a ver com o aprofundamento das relações do capital, né? Uma exploração extrema e o lucro em curto espaço de tempo. Esse espaço de tempo está ficando cada vez menor, né? Ou seja, a atividade tem que dar lucro em curto espaço de tempo, e aí se estabelecem metas absolutamente quase inatingíveis por um ser humano. Se aquilo não dá lucro, fecha a fábrica e abre outra, em outro ramo. Né? As empresas são muito mais hoje segmentadas, e isso tem a ver com o movimento do capital. Ou seja, é hora de nós estabelecermos daí a importância de nós, no momento, discutirmos os direitos da natureza, né, que é uma pauta muito avançada que tem vindo das construções e da reflexão, sobretudo da América do Sul. Outro modelo de desenvolvimento, enfim, de sociedade que supere o desenvolvimento, né, que vá além das questões que estão colocadas aí, sob pena de a espécie humana constar lá na lista das espécies em extinção também. Né? Se é que nós já não estamos, né? Eu acho que sim, eu acho que estamos indo. A Amazônia, por exemplo, a última informação que houve aí é que já passou do ponto de retorno em alguns locais, né? Então, é muito preocupante isso. O regime de seca está se estendendo.
estava lendo agora há pouco, inclusive, que na Austrália já chega a 1 bilhão de animais mortos pelo incêndio, né? Em que pesa a nossa situação, como a gente falou no último programa, ser bastante diferente do que acontece com a Austrália, que há toda uma situação natural que conduz a isso, mas tem a ver com as mudanças climáticas também, exatamente por isso que eu falei, a combustão espontânea acontece porque a floresta está mais seca durante mais tempo, né? E as temperaturas estão muito elevadas. Como já se registrou agora, acho que no Rio de Janeiro, eu estava vendo, veja como as coisas são locais também. O Rio já registrou ontem, tem temperaturas, sensações térmicas de 50 graus ou mais de 50 graus. 54 graus. 54 graus. Aqui em Porto Alegre mesmo, né, Beatriz? 44 graus. Então é necessário que a gente abra os olhos para isso. Nós estamos iniciando, ao longo dos meses agora a gente vai avançar essa proposta, nós estamos preparando um seminário internacional aqui em Porto Alegre que vai reunir os pensadores da América Latina, enfim, essas figuras mais importantes que estão propondo um novo modelo de desenvolvimento, né, que supere o desenvolvimento, que não se baseie no crescimento econômico. Esse encontro é nos moldes daqueles Fórum Social Mundial, né? O Fórum Social das Resistências vai acontecer agora semana que vem. Né? Exatamente, ele coloca isso também. Mas essa iniciativa é uma iniciativa de pensar os direitos da natureza, né? Colocar a natureza como centro valorativo. Terra como sujeito de direito. A exemplo, partindo da experiência do Equador, que colocou na sua Constituição Federal lá, a Pachamama, a natureza como sujeito de direitos. Parece pouca coisa, mas tem um impacto tremendo, né, do ponto de vista da proteção da biodiversidade e da vida, que nós vamos puxar para Porto Alegre para, a partir daqui, aprofundar isso e começar a estabelecer experiências práticas de um novo tipo de sociedade. Né? Eu, sobretudo, acredito muito na capacidade de rever, de revisar e de superar isso. Né? Uhum. Vamos então aprofundando esses temas para, na ocasião, fazer, quem sabe, até uma divulgação e uma transmissão desse encontro, né? Vamos precisar de vocês também. As ordens. Da Rádio Manaua. Isso. Sabe que Manaua é uma expressão havaiana que significa o poder reside no agora. Opa, que interessante. Sim. Eu também tive algum conhecimento na determinada época sobre a experiência dos índios Kahunas, né? Isso, dos Kahunas, exatamente. Kahunas, exatamente. Muito importante. Acho incrível, sim. É a minha filosofia de vida. Ah, que legal, Beatriz. A filosofia dos Kahunas. Que bom. Então, voltamos a conversar sem uma pauta pré-estabelecida, porque assim nós vamos construir aqui com os nossos amigos a participação dos nossos ouvintes para fazerem questionamentos para ti diante desse quadro todo e mais aquilo que se propõe, né, que transformar a natureza como sujeito de direito na Constituição, que isso é como se a gente estivesse dando um salto não é um salto fabuloso, né? Não é um salto civilizatório, né? Não. É um salto civilizatório também. Porque as leis e a proteção da natureza devem existir, sim, para o bem-estar humano. Mas é importante... Talvez vá ter, Renato, se me permite, vá ter um antes e depois, porque quando foi aprovada o fim da escravidão, não deixou de ser um salto civilizatório. Claro. E nós, nesse momento, com esse Estado transformando a Terra num sujeito de direito, nós passamos a deixar de falar na Terra como a Terra está a nosso serviço. Nós podemos tirar tudo da Terra, ela pode ser exaurida, nós podemos matá-la. E talvez isso seja não dá para fazer a comparação, não estou fazendo a comparação, claro, apenas como representação de
de um modelo que se exaure e outro que chega para renovar a própria civilização, Perfeito, né? exatamente. É isso.